Ah, tá. Olha aí, burra. Olá, gente, boa noite. A gente vai começar aqui a nossa warm-up. Bom, queria agradecer a todo mundo que tá participando, está entrando agora na live. Bom, vou me apresentar, meu nome é Gabriel, eu sou coordenador do Hacknit. A gente já vai para a nossa terceira edição. A gente já estava com... É claro que a gente sabe o contexto que a gente está passando, enfim. A gente já estava com o projeto todo pronto, e aí a pandemia fez a gente repensar tudo, né? Então, algumas definições que a gente já está voltando atrás, enfim. E tudo quando a gente tiver a certeza, a gente vai passar para vocês. Mas, enquanto isso, a gente não tem essa certeza, a gente vai estar tocando o projeto das Warmaps, que são bate-papos virtuais, em que a gente tenta trazer para a população assuntos relevantes de uma maneira mais descontraída, para que todo mundo que às vezes acha que inovação seja algo tão assim, tão longe da realidade, mas é uma ideia da gente trazer e aproximar. Como vocês sabem, a gente está com um projeto de gamificação. Todas as warm-ups, elas têm um código que a gente pede que quem está pensando em se inscrever futuramente na maratona, que guarde esses códigos para depois utilizar em momento oportuno. A gente vai criar depois um portal do participante no site e aí você vai poder utilizar esse código. Então, aqui eu vou só colocar o código, disponibilizar o código para vocês. Ele está aqui, calma aí. É esse o código. Então, assim, a gente vai, de qualquer forma, esse vídeo vai ficar aqui no Facebook, a gente vai colocar também nas nossas redes. Então, e no final da warm-up a gente volta com ele. Então, se você não conseguir agora anotar, quem for chegando, a gente vai comentar. Então, gente, eu queria chamar nossos dois colegas, nossos dois amigos aqui, que aceitaram topar essa aventura comigo, que são a Cláudia e o Marcel. Eu queria que eles se apresentassem, mas eu já queria adiantar assim, que a Cláudia é uma parceirona nossa do Hacknit, e o Marcel também é um parceiro meu da UF, que acabou que essa pandemia acaba a gente fazendo esses encontros improváveis. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, que vocês falassem um pouquinho da história de vocês. Bom, posso começar então? Eu sempre sou entrona mesmo, acabo começando tudo. Bom, para começar, obrigado, Gabriel, mais uma vez pela oportunidade de estar colaborando com a CEPLAG e a Prefeitura de Niterói, que tem a iniciativa do Hacknit. Sou mãe, gateira, empreendedora, sou empreendedora no Remedim, CEO e cofundadora da startup, que é uma startup de saúde, uma plataforma para pedidos e compras em farmácias, com foco em farmácias de bairro. Estou vice-presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, que é uma associação que visa fomentar e auxiliar e também consolidar negócios de inovação e tecnologia em saúde em todo o território brasileiro. Também uma associação nascida aqui em Niterói, com base em Niterói, porque eu e a presidente somos aqui de duas startups de Niterói, e colaborando aí com algumas iniciativas, algumas lideranças de comunidade, fazendo mentoria para startup, então vários braços. E um prazer enorme estar aqui com vocês, e obrigada pela oportunidade de poder passar um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do meu conhecimento para quem está chegando. Vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Gabriel, em nome da organização do Hacknit, né, pelo convite. Diferente da Cláudia, minha primeira participação, mas gostei bastante da proposta. É um prazer também estar aqui junto, dividindo essa telinha aqui com a Cláudia. A gente já se conhece aí do ramo empreendedor na área de saúde. São vertentes diferentes, o modelo de negócio é bem diferente, que a gente pode vir a falar futuramente aí.
mas os dois trabalham nessa área de atuação em saúde. Eu sou sócio fundador da Magtech, meu nome é Marcel Martins. A Magtech, ela tem o propósito de gerar soluções utilizando nanopartículas magnéticas e nanopartículas poliméricas de origem natural ou sintética para sanar alguma problemática da área de biotecnologia. A gente vem estruturando a startup desde 2017. Quando eu falo a gente é porque sou eu e mais 4 sócios. E a gente tem uma relação bem próxima também com a universidade, que eu posso comentar isso um pouco mais para frente, que é a proposta aí para a gente ir debatendo nessa live. Eu tô estreando aqui, as outras warm-ups foram mais estilo palestra, então, assim, eu acabei não falando que o tema dessa warm-up é justamente falar sobre saúde, né? A gente está no momento em que a saúde está sendo totalmente divulgada, né, por essa questão do contexto que a gente está vivendo de pandemia, e a nossa ideia é trazer um pouco de pessoas que estão inovando nessa área. E aí, fazendo o link, né, com o Hacknit, que é um projeto que busca pensar soluções para problemas da cidade, eu queria que vocês comentassem um pouco da relação de vocês com a administração pública. A Cláudia já trabalhou com a gente, né, no projeto do Remedim, e aí, Cláudia, começa falando um pouco da sua experiência, o que você acha, como é que foi para você? Bom, para início de conversa, quem estiver aí assistindo a gente, que tiver alguma ideia, que estiver assistindo esse warm-up com a expectativa de vir a participar do hackathon, que é o Hacknit, promovido pela Prefeitura de Niterói. Primeiro é fazer um convite de venham sem medo, de peito aberto. Tem espaço para todas as idades, todas as qualificações, espaço para todas as ideias. Para mim foi um grande orgulho poder participar do primeiro Hacknit em 2018. Eu não sou nascida em Niterói, mas eu sou cria de Niterói. Daqui a pouco eu já tenho até a chave da cidade, eu sou apaixonada por essa cidade. Eu estimulo tudo de melhor que ela tem, o que ela não tem de melhor que a gente possa fazer acontecer. Apoio toda e qualquer iniciativa da prefeitura para tornar essa cidade uma cidade ainda mais encantadora e que ela seja a cidade mais sorriso ainda. E aí, o que acontece? Quando foi em 2018 a primeira iniciativa de uma prefeitura de fazer um hackathon nasceu aqui de Niterói, e eu já empreendendo no Remedim, sendo a cofundadora ao lado do meu namorado, do meu filho e de um outro amigo, então somos uma empresa 100% familiar, e doida para participar dessa brincadeira de o que é um hackathon, o que é estar nesse universo. Eu não sei fazer uma linha de código, não sei fazer nada de código, o que eu vou fazer lá, mas eu quero estar nesse ambiente. E resolvi escrever a equipe. Nós fomos com a equipe montada, na verdade, até sem saber muito o que a gente estava fazendo, sem saber o que esperava. Então, a gente participou do hackathon com o Remedim, com a equipe do Remedim, praticamente inteira. E aí lá a gente participou do cluster, que a gente chama de cluster do grupo, que buscava iniciativa, solução para a saúde, para campanhas de vacinação, que né, dava sem adesão nenhuma na campanha e tal, e a Secretaria de Saúde tinha aquela dor. E nós resolvemos aplicar, já que a gente tem uma startup de saúde, para uma solução que pudesse até futuramente ser aproveitada pelo próprio negócio. Passamos o final de semana inteiro, foi meu aniversário, passei o aniversário dentro do Hacknit, foi uma experiência ímpar, e assim, a minha experiência enquanto pessoa que trabalhou no meio corporativo, sempre ligada à alta administração, e depois resolveu empreender, e aprendeu a trabalhar com métodos ágeis, aprendeu a modelar negócios, aprendeu uma série de coisas, estar dentro daquele ambiente ali e poder ver negócios assim sensacionais, saindo da cabeça das pessoas de todas as idades, de jovenzinhos super novinhos e pessoas bem mais experientes. Eu, sem saber fazer uma linha de código, poder contribuir com isso. E futuramente, a gente, das 5 soluções, nós fomos a última, mas foi a solução mais viável e mais fácil de ser colocada em prática pela prefeitura. A gente veio a firmar parceria com a prefeitura e ao longo de 2019, foi em 2018, a gente desenvolveu o Dona Zélia,
que é um chatbot para informações sobre campanhas de vacinação, que funciona pelo Facebook, que é muito fácil, de todo mundo tem um celular na mão e é muito fácil de interagir, então era uma forma muito fácil de atingir as pessoas, e a gente conseguiu desenvolver, e para a gente foi uma grande honra poder participar de todo esse processo, inclusive de crescimento da própria CEPLAG, da própria prefeitura, no sentido de adequar, inclusive, uma legislação federal para uma lei municipal de inovação que facilite a contratação dessas soluções nascentes do Hacknit. Ou seja, diminuir a necessidade, a burocracia e a necessidade de uma licitação, por exemplo. Então, desburocratizou realmente o processo. Então, para a gente, é um grande orgulho ter participado do Hacknit, do primeiro, ter desenvolvido uma solução que está sendo útil para a prefeitura, de fato. Foi lançado agora em fevereiro, a Dona Zélia, e foi uma construção realmente muito bonita, e está agora aqui podendo passar adiante essa experiência ímpar. Então, assim, eu super acredito. A minha experiência com o poder público, eu trabalhei com licitações muitos anos, então eu trabalhei com burocracia, sabia exatamente onde era a dor de, caramba, se a gente for por esse caminho, a gente não vai conseguir nunca tirar isso do papel. Então, obviamente, aí veio a minha experiência, minha bagagem em lidar com essa parte burocrática. Ajudou bastante, porque a gente foi conseguindo contornar e chegamos num acordo que facilitou a gente fazer a parceria. E, para mim, tem sido uma experiência muito interessante e acho que vale. A gente não tem que ficar com medo de lidar com o poder público. O poder público nada mais é do que pessoas como nós trabalhando para pessoas como nós. A gente tem o privado que também faz o mesmo, o público, só que cada um com sua dor e com suas vantagens. Então, quando existem pessoas bem intencionadas, imbuídas de vontade, a gente faz acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. A gente, com muita vontade de fazer a coisa nascer, a gente conseguiu tirar do papel. E está aí, Dona Zélia lindão, quem quiser, é só ir lá na página do Facebook, procurar a Dona Zélia pela Prefeitura de Niterói e curtir, porque a Prefeitura está aí usando. Isso que você falou é bem bacana, porque eu também não sou programador, eu sou arquiteta. A Cássia, que trabalha comigo na CEPLAG, também é arquiteto. O Lucas foi o primeiro coordenador, é arquiteto também, enfim. Também não precisa ser arquiteto para coordenar o Hacknit, mas é só para dizer que a formação em si não quer dizer que vai determinar o sucesso ou não dentro do hackathon. Marcel, você não tem essa experiência do Hacknit, mas você está muito dentro da universidade, né? Então, como é para você essa relação com a universidade pública? Sim. Então, o Hacknit eu não tive a oportunidade de participar. Morei em Niterói, a minha graduação foi em Engenharia Química na UF, da onde que eu conheço o Gabriel, foi aí. E a participação a vivência com hackathons eu já até tive de outras, tanto participando como hacker em outros hackathons, como até mentorando alguns mais recentes. Achei interessante, antes de falar da relação com a universidade, as pontuações aí da Cláudia, porque é uma coisa que eu vi no outro lado de talvez mentorar algum hackathon, que às vezes a pessoa fica com esse medo, né, de, é hackathon, vem da palavra hacker e tudo mais, que é computacional, todo mundo já fica com esse medo de ter que programar e tal. Eu acho que é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade aqui de UERMAP para mostrar isso, de que o público pode ser diferenciado e de formações bem particulares, e o que é ótimo até para uma empresa, porque costuma ser até problema de estruturação de empresa, né? Que a gente costuma, vou abrir uma empresa, que é uma questão até da MagTech no início, a gente via como um ponto fraco. Eu e minha sócia somos todos da área de engenharia química ou química, então é uma formação muito similar. E aí mostrar isso, que ter a visão de um hackathon, não só como aquela questão de programação, mas principalmente para gerar uma solução que pode vir a ser uma startup, igual foi o caso da Remedim, de ter nascido de um hackathon e tudo mais, é muito interessante. E aí essa ideia de se pode gerar uma startup, é bom que ela seja plural, que sejam pessoas com raciocínios complementares. E, às vezes, é justamente o raciocínio, não precisa ter ali... vai programar. Por isso que a maioria dos hackathons tem, além dos clusters, tem também os perfis de equipe. Tem o hacker, tem o que propõe a ideia, tem o que vai ser o desenvolvedor.
então é bom fazer essa coisa meio que mista. Até fica uma dica aí para, às vezes, na hora de montar grupo, não querer fazer uma coisa de todo mundo tem a mesma expertise. Mas voltando para a relação pública, não tem uma relação da Magtech com a prefeitura, a gente não teve nenhuma vivência, porque a Magtech nasceu quando eu já estava na minha pós-graduação, e é um desdobramento da minha pós, do meu mestrado e do meu doutorado, também em engenharia química, que eu trabalho a minha linha de pesquisa é desenvolvimento de nanomateriais para tratamento oncológico. E algumas outras aplicações biotecnológicas, como rastreamento de célula-tronco, questões de melhorar imageamento de ressonância magnética e tudo mais. Então, quando a gente começou a estruturar, a minha pós eu faço na UFRJ, na COP, e aí já estava mais para o Rio, né? Mas tem um carinho enorme por Niterói, por mais que eu estava fazendo o mestrado na COP, eu continuava indo e voltando, atravessando ponte, porque eu falei, não, sair de Niterói e morar no Rio não vai ser legal. Aí teve até um ano que eu mudei para o Rio, mas depois eu não me adaptei muito, eu falei assim, gente, o tempo que eu gasto no trânsito do Rio, ao mesmo tempo de atravessar a ponte, prefiro ficar em Niterói, cidade sorriso aí, né? E acabou que agora eu até estou no Rio, mas que eu estou no finalzinho do doutorado, e aí a lógica mudou. Eu não preciso ficar indo para o fundão, eu fico mais em outra região, aí é melhor. Mas aí a questão é que a Magtech, então, surgiu, a gente fala que é uma startup de base tecnológica nascente na universidade, o que é muito interessante porque é um modelo de negócio que está aí relativamente novo, porque a interação de universidade e empresa já existia regulamentação para ela, tem a lei de inovação aí, mas ela acabava que não era muito funcional. E aí perceberam que não era muito funcional e criaram um decreto regulamentador para essa lei, que foi colocado em vigor em fevereiro de 2018, e aí sim passou a ser muito útil, de executável, na verdade. Aí agora está muito positivo você utilizar da lei de inovação para gerar valor tanto para a universidade pública quanto para uma startup que está ali começando e não tem uma atração de mercado, porque não dá para a gente entrar, principalmente no ramo farmacêutico, biotecnológico, concorrendo com grandes potências internacionais, né? Então, é muito bom, e é uma outra questão nesse sentido da universidade também, porque em alguns casos tem aquela visão ainda retrógrada de que não pode trazer uma empresa privada para a universidade pública, a função da universidade é gerar conhecimento e não produto. Todos esses questionamentos são válidos, mas todos eles são respaldados pela lei de inovação. E é valor para a universidade ter uma interação com uma startup privada, porque até nesse momento que a gente está, que tem muito corte de investimento para a educação, para a ciência, que é uma coisa que está muito em voga atualmente, principalmente, né? Então, ser uma startup de base tecnológica nascente na universidade é um modelo de negócio que eu sou apaixonado, porque juntou duas paixões minhas, que é a pesquisa científica e o empreendedorismo. E aí a gente está conseguindo implementar o propósito da empresa, trazendo valor para todo o ecossistema, né? Marcel, você está comentando da forma como a sua startup nasceu, e aí eu queria comentar assim, como é difícil inovar no Brasil, né? Você acabou comentando dos cortes das universidades. Como você avalia, e depois a Cláudia, vou pedir a opinião da Cláudia, como vocês avaliam essas ferramentas de incentivo à criação de startups no Brasil? Então, há um tempo atrás, até que era bem pouco, mas depois a gente entrou numa enxurrada de questões de startup. Startup virou modinha aí, né? Eu falo que a startup é a empresa gourmet de hoje em dia. E tem bastantes programas que incentivam de várias formas. Tem vários programas de aceleração, pré-aceleração, incubação, e tem assim, muitos que são gratuitos, muitos que são com conteúdo excelente. E eu vou falar um pouco da minha vivência como Magtech pelas experiências que eu passei, mas assim, podem buscar que tem muita coisa aí de qualidade e gratuita. É claro que agora também já está no momento de saturando esses programas e muito mais do mesmo. Aí é bom selecionar, fazer uma triagem.
mas os que eu participei, como que foi essa trilha empreendedora da Magtech, né? No início, a gente sabia que tinha uma base tecnológica muito boa, porque todos os sócios têm um conhecimento técnico-científico muito bom, mas, assim, são pesquisadores, então a gente sabe ir para a bancada e fazer, eu falo que fazer nanopartícula magnética para tratar câncer por hipertermia é fácil, difícil é abrir uma empresa. E aí a gente teve que correr atrás de como é estruturar uma empresa. A primeira coisa, como é nascente da universidade, a gente procurou a incubadora de empresa, tem processos seletivos, no caso a gente procurou a incubadora da COP, mas também tem incubadora na UF, tem na PUC, tem em várias instituições. E aí a gente começou a fazer um curso de capacitação empresarial, que era um pré-requisito para incubar. Acabou que a gente nem incubou, mas fez o curso que foi excelente para a gente. Naquele momento que acabava que era um processo seletivo para ser incubado. Mas a gente estava com a ideia ainda muito, a proposta ainda muito na ideação, né? Estava muito no ramo das ideias. E aí, para a gente foi bom para amadurecer a ideia e foi até bom não ter aprovado para ser incubado, porque hoje a gente tem uma maturidade para falar que a gente ia ganhar o direito de alugar uma sala e que a gente não precisava. Mas o conhecimento no curso de formação foi muito bom. E aí isso é uma coisa. Não estou falando que incubação não é bom para todas as empresas. Tem umas empresas que é fantástico, mas para o nosso modelo de negócio, neste momento, não é a melhor opção. Mas foi muito bom o curso, e aí depois disso também abriu muitas oportunidades. A gente tem uma relação muito boa com a incubadora da COP até hoje. Além da incubadora, no mesmo período, logo em seguida, a gente se candidatou àquele programa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é do Shell Iniciativa Jovem. Ele tem uma longa trajetória aí, eu acho que ele está na 12ª versão já. Para a gente também foi muito bom, porque ele é um programa de pré-aceleração. E aí, quem tiver interessado em estruturar a empresa e tudo mais, eu recomendo que entenda qual é o nível de maturidade do programa, qual é o público-alvo que aquele programa procura. Porque, às vezes, também tem uma frustração da pessoa entrar num programa e falar assim, era coisas tão básicas, mas depende para o momento que você está. Então, assim, para a gente foi ótimo. Mas, igual, o Shell Iniciativa Jovem, se a gente fosse fazer agora, talvez não seria interessante, porque a gente já tem uma bagagem de empreendedorismo grande. Mas para quem está naquela coisa de precisa ter um ferramental de modelo de negócio, Canvas, Lean Startup, essas questões todas, é muito importante esses cursos mais básicos também. Um perfil interessante, uma questão interessante do Shell Iniciativa Jovem é que ele foca no empreendedor e não no empreendimento. É um dos poucos programas que o foco está no empreendedor e não no empreendimento. Isso, para alguns, era até um ponto negativo. Eu achei um ponto muito positivo, porque é aquela ideia. Quem abre uma empresa que é multinacional e está dando muito certo, às vezes já faliu 5. Mas só que ele foi persistente e formou o perfil empreendedor e fez dar certo lá na frente. Então, programas como esse, que foca no empreendedor e não no empreendimento, eu acho bem relevante. Mas aí é isso, é bom no início. Outro que a gente participou, que foi uma consequência da incubadora, foi um programa do Lean Startup Program, que é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos, e a gente deu muita sorte porque eles resolveram fazer uma parceria entre a Universidade de Berkeley com a COPEAD, que é da pós-graduação na COP, né? De pós-graduação, mais tipo MBA em negócios. E aí eles queriam meio que cobaias para fazer esse teste de Lean Startup, para implementar a metodologia que já é estabelecida lá, eles queriam implementar aqui. Todo mundo conhece a metodologia de Lean Startup, mas assim, a gente teve uma oportunidade incrível de ter aula com quem criou a metodologia. Então, eles vieram para cá, ficaram uma semana no Brasil, deram uns treinamentos, a gente teve todo um tempo de treinar sobre a metodologia, implementar, fazer pesquisa de mercado e tudo mais. Depois eles voltaram e fizeram o encerramento. Foi uma experiência ótima para a gente. E outro, que é o que a gente está agora, aí depois está tendo um amadurecimento nessa trajetória, né? E a gente percebeu que, como é um mercado de biotecnologia, a gente precisava internacionalizar.
Então, com isso, a gente foi uma oportunidade, a questão do Sebrae, tem vários cursos, vários treinamentos em níveis diferentes. A gente viu que alguns eram para a gente já não seria tão interessante, porque a gente já tinha uma bagagem, mas aí a gente iniciou o ProInter Biotech, que é um programa de aceleração e internacionalização de empresas de biotecnologia no Rio de Janeiro, é específico. Esse é pago, mas, assim, se a empresa está madura e é do ramo de biotecnologia no Rio, super incentivo fazer, que é uma questão de uma consultoria de 1 ano em várias áreas para a gente chegar na parte de visando sempre a internacionalização e expandir para um mercado exterior. Como a proposta da Magtec é tratamento oncológico com nanopartícula magnética e permeia por outras soluções biotecnológicas que tem um alcance mais global, a gente achou que seria fundamental esse evento. Então é isso, me prolonguei um tempinho, mas acho que é importante mostrar essas oportunidades que tem aí e que a gente tem que abraçar, né? E aí, Cláudia, o que você tem a dizer? Como você vê a inovação no Brasil? Não se culpe, Marcel, porque a gente tem que botar para fora realmente o que a gente conseguiu garimpar de oportunidade e aquilo que a gente vê de valor, né? Também como o Marcel, a gente, até muito pouco tempo, falar de startup era uma coisa meio surreal. Eu mesma, quando comecei o Remedinho, eu não tinha a menor noção de que o Remedinho era uma startup. Eu já havia tido um negócio há sei lá, 11, 12 anos atrás e quebrou, foi um fiasco, uma coisa que eu não tinha nada a ver, que eu não conhecia, e foi um fracasso total. Depois eu entrei de sociedade num outro negócio e vi um risco futuro. Tentei dar uma pivotada no negócio, que eu nem sabia que era pivotar, né, mas sugeri mudanças. E aí, por incompatibilidade de interesses das sócias, que eram os 3 sócias, não houve mudanças, aí eu preferi não continuar na sociedade, porque eu achava que era um risco muito grande naquele formato. Resolvi me afastar, não acompanhei mais, mas eu já tive a maturidade de entender um pouco melhor o cenário, de começar a ter uma visão mais holística da coisa, né? E aí veio o Remedinho, já com uma maturidade infinitamente superior, porque embora eu tenha trabalhado durante mais de 20 anos da minha vida junto a pequenas e médias empresas da área de infraestrutura portuária e rodoviária, sempre ligada aos C-levels dessas empresas, sempre lidando com a parte estratégica, burocrática, administrativa de negócios, eu nunca tinha eu mesma tido a oportunidade de experimentar. Aí tentei a primeira vez, né? E aí vi nesse ciclo. E quando eu realmente já me senti madura, foi agora com o Remedinho, óbvio que também cometo falhas, porque a gente está sempre aprendendo, até porque eu não sou da área de saúde, eu entrei na área de saúde por uma dor que eu tive, uma dificuldade que eu tive em comprar remédio, e aí eu resolvi estudar o mercado e vi que tinha mercado para um aplicativo para compras em farmácias, e foi aí que eu resolvi desenvolver o Remedinho. De lá para cá, vai fazer 4 anos que a gente teve a primeira ideia e começou a desenvolver no início de 2017, mas de 2016 para cá, meados, foi quando eu tive a ideia e fui fazer pesquisa de mercado. Para mim era mato, eu não tinha a menor ideia do que era startup, e aí as coisas já aconteciam lá fora, né? Vale do Silício já estava com mais de décadas, acho que 2 décadas já de experiência nesse mundo de inovação, startup. Israel já também com boas iniciativas e outros, Canadá também, já com uma força. E a gente começou a surfar nessa onda com muito menos, com um prazo muito mais recente, né? E aí a gente, por exemplo, acaba vendo muitas iniciativas de pessoas que já tiveram, inclusive, contato com esses ambientes de inovação até do exterior. Porque o próprio sistema corporativo e o nosso sistema público, eles são muito engessados ainda. Então, ainda, até muito pouco tempo, eram muito resistentes à inovação. Porque você tratar de inovação dentro de uma grande corporação implica em mudanças muito grandes, né? E, às vezes, você tem dentro de uma empresa várias pequenas empresas, às vezes um departamento de uma grande corporação é quase que uma empresa que anda sozinha. Então, você promover mudanças engessa muito. E aí a mesma coisa governo, né? Muito burocrático, muita dificuldade, mas a dificuldade faz o homem, né? As coisas vieram acontecendo e a gente aí, eu que sou o Marcel também, né? A gente que é do ramo de saúde, sabe que a regulamentação é muito pesada, tem muita dificuldade. E aí agora a gente está vendo que tudo está tendo que se ajustar, então a dificuldade faz realmente o homem.
Com relação a outras iniciativas, como o Marcel falou, existem inúmeras aceleradoras. Hoje, voltando só um pouquinho no governo, o governo, assim como a prefeitura teve esse olhar, hoje já vejo muito mais facilidade. Existem algumas iniciativas do governo federal, governo estadual, da própria prefeitura de Niterói, acredito que outros municípios também já estejam tomando essas iniciativas. Existem diversas outras possibilidades, inclusive com corporações que fazem hackathons agora para buscar soluções para problemas internos, então elas promovem desafios, né, dentro das corporações e convidam pessoas para participar, e então eles já estão se adequando, não tem muito para onde correr. Agora, com relação a programas de aceleração, acho que é fundamental, como o Marcel falou, que se analise muito bem em qual vai engajar, né? Também tivemos a oportunidade de participar eu fiz Empretec lá atrás, Sebrae, foi minha primeira experiência, meu primeiro contato com esse universo de startup, tem que pensar em validação, em modelo de negócio, Canvas e tudo mais. Depois a gente foi para dentro do WeWork Labs, que é um ambiente de inovação, é como se fosse um hub de inovação em que você lida com algumas metodologias ágeis. E aí foi quando eu comecei realmente a experimentar isso, passei alguns meses dentro do Labs, que é pago, inclusive, o WeWork, que é um coworking, e tem essa iniciativa em alguns locais do mundo. E depois ingressei para o BNDES Garagem, que é uma iniciativa do governo federal, do Banco BNDES. A gente participou da primeira edição, e o foco deles era muito isso, era muito voltado para a formação do próprio empreendedor também. Tinha, óbvio, todo um processo de modelagem do negócio, de ajuste, mas tinha muito foco em trabalhar a evolução do empreendedor. Então, buscar realmente nivelar o estágio da sua startup com o modelo daquele programa é fundamental para que a gente se adeque. Hoje, eu não estou buscando programa de aceleração para o Remedinho, porque a gente já está num processo de venda, a gente já está no go-to-market, a gente já está no processo já de começar a ter receita. Então, para a gente não interessa mais, nesse momento, um programa que seja muito básico. Agora, aparece um programa de internacionalização, que seja voltado para o varejo, que seja voltado para o setor, né, para a indústria farmacêutica, que a gente se encaixe, com certeza eu vou querer participar. Agora, existem outras iniciativas, inclusive de fomento, né? Tem aí, agora está rolando, por exemplo, o Startup Rio. Startup Rio é uma iniciativa do governo do Estado, está inclusive com o edital aberto, já vou fazer um jabá aqui do Startup Rio. Participa, porque é para projetos de ideação. Inclusive, eu queria muito poder botar o Remedinho, porque a figura que está à frente do Startup Rio, Paulo Espanha, é um querido. Eu queria muito ter a oportunidade de estar próximo dele e captar um pouquinho da energia, da experiência dele, mas eu ainda vou conseguir. Mas, para quem tiver interesse, está aberto. E a gente, inclusive, uma outra coisa que eu acho interessante que as startups fiquem de olho olhem para as associações, para as comunidades locais, olhem para os hubs locais, não busquem só programas ou só desafios de empresas, ou não façam nada sozinho, busquem ajuda, não tenham medo de falar das suas ideias. A gente tem aqui em Niterói, por exemplo, a gente tem Araribóia Valley, que é uma comunidade de incentivo e fomento ao empreendedorismo e à inovação. Seja um empresário, como é que fala? Um MEI, né? Um profissional liberal, ou uma empresa realmente pequena, a gente está com essa iniciativa, estamos conversando, inclusive, com o Startup de Rio, de trazer um capítulo do Startup Rio para Niterói, para poder fomentar os negócios aqui da cidade. Então, assim, fiquem ligados, procurem associações, no caso da de saúde. A gente tem a Associação Brasileira de Startups de Saúde, que é justamente para ajudar a quem está começando a dar os passos mais acertados, a gastar menos tempo e menos dinheiro quando não tem necessidade. Não tenham medo de falar sobre ideia. Ideia no papel não é negócio. Ideia no papel vai morrer no papel. Então, não tenham medo de falar, busquem, procurem os seus hubs, as suas comunidades, as associações e toca para frente, porque sempre sai coisa boa. Eu costumo dizer o seguinte, gente, todo dia, quando você levanta da cama com uma ideia maluca, em algum lugar do mundo, um outro maluco vai acordar com a mesma ideia que você e vai dar match em algum lugar. Então, não tenha medo de arriscar ou não, a gente já acorda com ele. Pode procurar os hackathons também, igual o Hacknit, que também são formas de você... E ainda tem essa iniciativa, né? Agora, no caso do Hacknit, que todo ano faz a sua edição, já vai para a terceira edição, que é para gerar solução
para o nosso município, para a nossa cidade. Isso aí tem um valor inestimável. Desculpa, gente, eu não falei nada. Não, só para reforçar, quem quiser perguntar, pode perguntar, que no fim a gente vai comentar as perguntas que estiverem aqui. Só, então, continuando nosso bate-papo, a gente está vivendo um tempo que a gente nunca viveu, né? Uma pandemia. E aí, como eu tinha dito antes, a saúde ela nunca foi tão valorizada, né? A saúde, a ciência, as pessoas que estão pesquisando soluções, vacinas, e aí a gente acredita que só vai conseguir chegar a um estado de normalidade quando a gente tiver uma vacina ou um tratamento relevante, né? Como vocês avaliam, então, como esse momento interferiu na vida de vocês e das startups de modo geral? Aí eu pergunto para a Cláudia primeiro. Bom, a gente já tem um negócio que é 100% digital, né? Então, para o Remedim, o trabalho em sistema de home office já não era novidade, embora a gente tivesse posições de trabalho lá dentro do WeWork, mas não era uma constante, a gente não estava lá todos os dias, não tinha aquela questão de horário, então a nossa equipe já estava muito acostumada a trabalhar no online. Com relação a esses ajustes, a gente fez tudo de forma muito rápida, porque foi até muito interessante, porque como a gente trabalhava no online e a gente estava num ritmo já meio que, ok, tá meio que acostumando já com o ambiente que a gente estava começando até a comunicação já estava ficando mais dilatada e tudo. Com a vinda do Covid e com os desafios que a gente viu que a gente ia enfrentar e com o aumento de demanda que a gente ia ver que, poxa, com o isolamento social, naturalmente as pessoas vão farmácia, cara, todo mundo vai querer estocar remédio. Então a gente vai ter aumento de demanda, a gente vai ter aumento de trabalho e tal. Então a gente já prevendo isso, começou a acelerar e a gente teve um processo de organização de comunicação assim muito rápido, a gente se organizou muito rápido, a nossa comunicação está muito melhor agora, a gente otimizou a nossa rotina, a gente está trabalhando 3 vezes mais, pelo menos, até porque haja live, né, gente? Vamos combinar. Óbvio que não, nem todas são assim, essa maravilha dessa aqui, porque essa live aqui tem um valor, mas assim, tem tido muito trabalho. Então, com relação à rotina, para a gente foi fácil e foi útil, porque a gente conseguiu otimizar realmente o nosso trabalho, porque a gente já estava meio que caindo num lugar comum. Com relação ao mercado, ao nosso mercado especificamente, eu tenho uma cunhada que mora na Itália, então eu já meio que estava acompanhando o drama do Covid de fora, né? E aí eu comecei, quando foi 13 de março, eu falei assim, cara, a gente vai ter aumento de demanda, a gente não está com a base de farmácia do tamanho que a gente deveria estar para um aumento de demanda aqui no Rio. Então, eu já isentei a taxa de farmácia para a gente poder aumentar a nossa base com mais facilidade, para facilitar a negociação, porque a gente trabalha com farmácia pequena, tem questões culturais, questões de faturamento, então tem toda uma negociação que é feita. Tirei as taxas para a gente ver se a gente conseguia aumentar a nossa base. E aí, em seguida, a gente tirou a taxa também do aplicativo para pedidos, porque a gente viu que o pessoal começou a ficar desempregado, começou a parar de vender, a parar de tudo. E, cara, não é justo se eu tenho um projeto que já nasceu com o propósito de ajudar pessoas a terem acesso aos seus medicamentos, aos seus tratamentos, e a gastar o mínimo possível com isso, porque a gente faz comparativo de preço só para poder contextualizar. O Remedinho, ele trabalha com comparativo de preços de farmácias locais. Então, uma vez que a gente tenha o propósito de ajudar as pessoas a não ter o gasto com seus tratamentos tão alto e, ao mesmo tempo, garantir que eles vão ter acesso aos seus medicamentos, não faz sentido no momento em que as pessoas estão desesperadas, em isolamento, com crise emocional, com crise financeira, e eu ainda no início do meu negócio, por mais que me doa no bolso, não fazia sentido para mim, para o propósito da minha empresa, cobrar nada de ninguém. Então, a gente isentou todo mundo de taxa e aproveitamos agora, a partir de um insight que a gente teve, eu e a Andréia da iBait, que também é uma parceira, que também veio do BNDES Garagem, trabalha com insumos para pesquisas de laboratório, a gente teve um insight a partir de reportagens falando da dificuldade dos profissionais de saúde, principalmente de enfermagem, em repor as suas máscaras. Tem profissional usando a mesma máscara por até 30 dias. E aí, o que a gente fez? A gente resolveu pegar aquelas taxas que a gente não está cobrando
e sugerir que os nossos clientes e parceiros revertam essas taxas em doação, e a gente vai repor vai repor, não, a gente, com essas doações, a gente vai adquirir máscaras e doar para as unidades básicas de saúde da comunidade da Maré, que tem uma deficiência de mais de 260 mil máscaras. Então, assim, como é que a gente se adaptou a isso? Se adaptou tentando fazer aquilo que é a nossa alma do negócio, cuidar de pessoas e ajudar as pessoas. Não é pura e simplesmente um negócio para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro também, porque ninguém trabalha de graça. Mas é para ganhar dinheiro com propósito, é para ganhar dinheiro com valor. E como eu já falei anteriormente, somos pessoas trabalhando para pessoas, então a gente, até por esse valor, eu acho que a gente conseguiu rapidamente adaptar toda a nossa rotina, toda a nossa forma de trabalhar, e tem surgido outras parcerias aí, a gente está fazendo uma parceria, inclusive com uma outra empresa chamada Teste Coronavírus, que é da Triagio, que a gente está na plataforma deles, também está implantando a plataforma deles na nossa, para a gente compartilhar as soluções, faz triagem e faz testagem rápida, então a gente vem amarrando diversas parcerias para fazer com que a gente consiga levar as soluções ao maior número de pessoas com a menor necessidade de investimento possível e de forma mais fácil. Então, para a gente tem sido bem interessante esse processo todo. Como pessoa, me sinto assim realizada, embora a gente saiba que a gente vai ter muita perda ainda, muita dificuldade, mas me sinto realizada porque eu estou dentro da minha casa com saúde, comendo, conseguindo cumprir com a minha rotina, continuo tocando meu negócio está amadurecendo ainda mais e está crescendo, e estou firmando parcerias. Então, para mim, está sendo uma experiência enriquecedora, assim, ao extremo. E aí, Marcel, o que você acha? Então, primeiro, parabenizar a Cláudia pela iniciativa, até pedir para ela reforçar de quem quiser colaborar, é só entrar nas redes sociais da Remedim, que talvez ela teve uma queda de conexão, mas quando voltar, se a pessoa quiser colaborar, elas encontram vocês em Facebook, WhatsApp, Instagram, essas redes sociais no geral, e essa proposta está lá, porque achei bem interessante, mas às vezes fica solto, né? A gente vai fazendo o jabá, mas a gente esquece de dar os endereços, né? Sim, a campanha está rodando no site do Remedim, que é www.remedim, bem mineiro mesmo, in.net. E pelo Facebook, pelo Instagram também, vocês acham a página do Remedim, tem toda a divulgação está lá, todos os caminhos para fazer a doação. Então, e daí, provavelmente vai ser uma grande valia. Show. Eu achei curioso porque a Ibent a gente também interage e é aquela coisa, né, de que esse meio acaba sendo pequeno, né, por mais que são modelos de negócios bem diferentes, que é uma coisa que eu queria destacar, que a Cláudia acabou comentando que o modelo de negócio dela é varejo, o modelo de negócio da Magtech seria mais a gente está trabalhando agora no momento mais de prestação de serviço, na parte de que pode ser uma transferência de tecnologia ou uma transferência de know-how no desenvolvimento de alguma solução altamente tecnológica. Porque a gente tem que inovar nos modelos de negócio hoje em dia, porque, assim, a princípio, a gente teria que ter uma indústria farmacêutica e tudo mais, só que não dá para competir nesse mercado, assim, né? Então, a gente optou até por um modelo de negócio mais virtual, que acaba que hoje em dia tudo está, né? E aí casou muito bem com essa proposta toda. E acabou que a gente encontrou no meio do caminho aí também com o pessoal da Ibent em outra oportunidade, né? Que até tem um gancho com o que foi comentado anteriormente da questão de oportunidades aí, que não só eventos e cursos e treinamentos, mas também estar dentro de redes. Eu acho que é muito importante, que eu acho que a Cláudia comentou algo nesse sentido. Tem uma rede, além do ProInter, que a gente participa, tem a Ambiotec, que é a Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia. Aí eu interajo com ela até por lá, já nos vemos também, a Cláudia já está... E a Ambiotec também é parceira da ABSS, a gente também troca figurinha pra caramba, viu? E então, quando pinta startup lá na Ambiotec, ela joga pra gente e vice-versa. Que é para a gente poder orientar realmente, né, os negócios. A gente faz essa troca sempre.
De fato. A BSS mesmo, a Cláudia acho que não chegou a comentar aqui na live, mas que ela toma frente aí no momento. Acho que ela falou no início, rapidamente, né? De que além de ser CEO na Remedim, também está na Associação Brasileira de Startup em Saúde. E é muito bom a gente estar com esse ecossistema forte, todo mundo se ajudando e conseguindo fazer a diferença no todo, né? Mas voltando aqui para a pergunta que eu me empolguei ali com a parte da proposta do evento, mas essa questão desse momento que a gente está vivendo, eu achei até curioso no início, porque estava todo mundo assim, nossa, minha rotina mudou radicalmente, ou então tinha gente... o mais curioso que é mudar a rotina, porque a rotina mudou de todos nós, mas é a questão de, estou em casa entediado. Agora que eu não estou entediado mesmo, porque cada vez tem mais coisa para fazer, mais questões surgindo aí, não só as lives, participação de eventos e tudo mais, mas a parte da empresa mesmo andando. Mas é claro que a gente teve que fazer uns ajustes. A Magtech, a gente não tem uma estrutura física própria da empresa, que vem desse modelo de negócio que eu comentei, que a gente faz parceria tecnológica com a universidade. Então, para a gente produzir a parte de P&D, a gente tem uma parceria tecnológica com o laboratório da UFRJ, baseado na lei de inovação, mas a gente não pode produzir na universidade pública porque fere a lei de inovação. Mas pode desenvolver a tecnologia, que é bom para todas as partes, porque está desenvolvendo conhecimento para a universidade e está também gerando um conhecimento que pode ser levado para o mercado. Então, a gente já não tinha... Claro que mudou drasticamente da gente não poder estar ali na bancada, porque mudou toda a lógica de movimentação na cidade e tudo mais. A universidade também não está aberta ali para livre acesso. Mas, por um lado, eu sempre digo que em momentos de crise tem grandes oportunidades. Até fazendo paralelos a coisas históricas aí. Se a gente for pegar momentos de guerras mundiais, foram os momentos que mais teve um crescimento. Então, a gente tem que... claro que não é um momento bom de estar sendo vivido. Eu acho que ninguém nunca se imaginou vivendo uma pandemia. Isso é muito cara de filme. Mas tem os pontos positivos. Isso que a Cláudia comentou de rapidamente adequar a rotina, eu acho que a gente foi quase que obrigado a adequar a rotina rápido, porque também é uma pandemia que, quanto mais tempo passa, principalmente a gente que é da área de saúde, são mais vidas, né? Então, não dá tempo de... por mais que a gente está na lógica de startup, de que erra e troca a roda do carro com o carro andando, não dá tempo de errar. Então, a gente teve que mudar também muito rápido as formas de atuar e de interagir e avaliar. Até falando dessas oportunidades, outras oportunidades que surgiram, e destacando uma coisa que o Gabriel comentou nessa última pergunta, que eu acho fundamental, destacar principalmente profissional de saúde e destacar também a parte de pesquisadores, que eu achei que ele comentou brilhantemente aí na formulação da pergunta, que de fato são... pessoas que estão ali na frente muito importantes, que é aquela questão que a gente fala, fique em casa se você puder, mas tem profissionais essenciais. E uma coisa legal é justamente isso, no momento que a ciência estava tão desvalorizada e tão em baixa, vem uma pandemia que mostra para todo mundo, querendo ou não, concordando ou não, que a ciência é importante, que uma solução para um caso desse é investimento em pesquisa e desenvolvimento. E que pesquisa e desenvolvimento não tem retorno a curto prazo, mas é num momento desse que a gente vê que investir 10 anos em ciência para trás, que garante ter uma resposta rápida agora. Porque colocar aí vem um lado mais técnico também, mas que eu acho importante abordar, principalmente por a gente estar vivendo momentos aí de muitas fake news, nessa questão de Covid e tudo mais. Para você pôr um fármaco no mercado, todo mundo sabe que muito tempo tem toda a questão de regulatório, que na área de saúde é muito complicada, e que é essencial também, porque não dá para você colocar um remédio no mercado mês que vem, sem você ter feito um teste em vivo, in vitro, fazer o pré-clínico, clínico. É importante, o tempo é importante. O papel de atuação da Anvisa é fantástico, precisa, é necessário. Tem horas que a gente fala, podia ser menos burocrático, mas é uma burocracia que é importante porque a gente está lidando com vidas. Mas aí, por que isso? Contextualizando que a gente está no momento de que soluções não é só lá a vacina no final, que é interessante, mas a gente tem que pôr na balança sempre, tanto
o custo quanto o benefício, e custo, quando eu falo, não é só dinheiro, mas também tempo, né? E aí as soluções acabam que os paliativos são muito importantes no início, até considerando essa parte de máscara, álcool em gel e tudo mais, num primeiro momento é importante um trabalho disso, é importante um trabalho de conscientização, o trabalhar com a informação é muito importante. Aí tem a questão de prevenção, essa questão de isolamento, se você for na rua aí de máscara e tudo mais, é muito importante para frear essa curva de crescimento. E aí a gente está num momento agora que isso foi feito, bem ou mal foi feito, já não é mais esse momento que a gente está vivendo, tem que manter essas questões de precaução e tudo mais, mas aí a gente começa a pensar em fármaco, diagnóstico, tratamento. Diagnóstico a gente está vendo que é um gargalo muito grande. O diagnóstico era para estar sendo feito triagem da população inteira e não escolhendo quem vai ser testado para a Covid. Até para a gente tomar ações mais efetivas de conter essa pandemia. Se a gente descobre que um grupo está endêmico e que o outro grupo já está imune, e esses imunes já podem voltar a trabalhar, que é uma questão de que afeta até a questão de economia. E os que estão imunes, às vezes, eles geram ilhas de imunidade nos que não estão imunes, mas que não foram contaminados ainda. Eles são protegidos pelo entorno. Então, essa questão de diagnóstico é uma coisa que é preocupante, sim, que a gente tem que dar atenção, por mais que tem várias matérias de tem kit diagnóstico, ao mesmo tempo que a gente vê que está em falta. É uma interação, até conversando esses dias com o pessoal da Ibente, que a Cláudia comentou. Eles têm uma preocupação disso. Tá, cadê esses kits? Realmente a gente tem? Então, por que não está para toda a população testar e por que não tem em um custo acessível? Claro que tudo tem custo, mas, assim, se tiver uma oferta grande, a gente sabe os gargalos. Tem gargalo de importação, tem gargalo de outras coisas. Mas só quero destacar que é importante a questão de diagnóstico, sim. O do fármaco é importante, mas, por exemplo, agora eu vou trazer um pouco da estratégia nossa nesse momento de pandemia. Não de só adaptar a rotina, mas qual é a estratégia que a gente está implementando para a gente poder ser útil à sociedade e também aproveitar as oportunidades, é claro, que nesses momentos de crise surgem muitas oportunidades. Então, o foco da Magtech, de fato, é a parte de tratamento, principalmente para a área oncológica, mas a gente já vinha desenvolvendo linhas de diagnóstico também, então dá para adaptar a realidade para diagnóstico. Vou até comentar de uns projetos de diagnóstico que a gente está, mas antes disso, só para fechar o raciocínio, a parte de fármaco é importante, mas a gente não tem força para isso, realmente é melhor deixar para as grandes farmacêuticas que têm estrutura e tudo mais. E a parte de vacina, a gente, de fato, tem que saber que... Porque fica assim, a vacina vai chegar amanhã no mercado. Não, vacina demora, em média, de 5 a 10 anos para estar no mercado. Então, pode estar no mercado em 2 anos, por questões de conseguir um similar, que não que tem várias estratégias de produção de vacina. Mas se for a estratégia de adaptar alguma vacina que já existe e só fazer uma modificação, pode ser que tanto o teste quanto o regulatório pode ser apressado e por a gente estar num momento que exige essa celeridade. Mas só que tem que ficar claro que fármaco, vacina, pode considerar que é para o ano que vem. Então, a gente para isso, para dar tempo da ciência e o mercado e tudo avançar, para a gente ter uma vacina boa, a gente tem que ter um diagnóstico de toda a população e a gente tem que ter a opção de fármacos aí disponíveis. Fármacos, com certeza, tem várias universidades trabalhando em parceria com grandes farmacêuticas também. A estratégia até, em geral, a parte de modelagem computacional para a gente poder fazer uma triagem que teve grandes avanços aí na ciência. Só estou me prolongando nessa parte que eu acho muito importante, mostrar que o Brasil tem uma capacidade desse conhecimento científico e de prover soluções, que a gente é competitivo no cenário internacional na biotecnologia. E isso deve muito a essa interação. A parte de, por exemplo, entender o sequenciamento ou a estrutura do capsídeo viral do SARS-CoV-2, isso aí foi feito já, instituições aí de renome que estão sendo valorizadas internacionalmente. O LNCC, ele fez essa parte computacional muito boa.
A instituição da Fiocruz vem fazendo um trabalho excelentíssimo e reconhecido internacionalmente pela ONU mesmo. Então, essa parte de estar buscando novos fármacos, já vem sendo feita essa triagem computacional e para reduzir o número de coisas que a gente tem que testar e validar isso e acelerar essa questão de chegar a um fármaco confiável no mercado. E aí, sim, o que a Magtec optou é para ir para uma estratégia de focar em desenvolvimento de kit diagnóstico, principalmente pela questão burocrática, porque para você pôr um fármaco no mercado tem muito mais exigências, mas para você colocar um diagnóstico, você não precisa injetar nada na pessoa. O fármaco a pessoa vai estar consumindo ou vai ser uma vacina injetável também. Mas se é diagnóstico, você pega uma amostra biológica e usa no kit. Isso é muito mais fácil de ser colocado no mercado. E a gente viu que a gente contribuiria muito mais assim. Posso comentar do kit diagnóstico, mas vou dar a palavra aí para você. Tirar esse foco, porque já se me der um microfone, já era. Eu fico falando o resto do dia. O Marcelo acabou respondendo um pouco. Assim, a vontade de comer, né? O que tem o Gabriel de quietinho, de calado, tem a gente de falar. Pois eu acho estranho que a gente começou tímido, falando muito rapidinho, apresentando a empresa. Aí eu falei assim, a gente compensa no final, porque a gente vai estar em casa. Mas era essa história. Não, assim, o Marcelo até acabou respondendo um pouco a próxima pergunta, mas se você quiser ainda responder, eu deixo. Mas assim, Cláudia, você comentou um pouco sobre a situação atual, eu queria que você comentasse sobre a situação futura, assim, se você já tem novos projetos em vista, quais são as tendências que você acha que vai prosperar. Acho bacana ressaltar isso também, que assim, eu sou da prefeitura, mas eu acho bom ressaltar o trabalho que a prefeitura está fazendo quanto ao Covid. Niterói está sendo referência internacional com relação ao Brasil, então acho bastante pontuar também que assim, é muito difícil, ninguém nunca passou por isso. Então, eu, como do lado de cá, tenho que defender também, porque, assim, a gente nunca passou por uma situação dessa e Niterói está se mostrando uma cidade muito, assim, proativa. Está tentando acertar, né? Eu acho que o importante é isso. Mas aí eu volto a minha pergunta, Cláudia, para você. Bom, até corroborando aqui com o Gabriel, a atitude do pessoal que está na linha de frente, né, da gestão da prefeitura, está sendo louvável. Todas as críticas ou não críticas que a gente possa ter, né, diante de gestão e tudo, essa gestão em relação à crise do Covid está sendo impecável. Parabéns para todos os envolvidos. Bom, a gente é muito interessante falar sobre essa coisa do futuro para a gente, porque o nosso passado já olhava para esse futuro, não, obviamente, não de uma pandemia, mas de colocar o nosso negócio, a nossa tecnologia, a nossa solução à disposição da sociedade, que o Remedinho fosse, de fato, um serviço de utilidade pública, né? Eu sempre bati na tecla de que a gente não pode olhar, por exemplo, para a farmácia e ver pura e simplesmente um ponto comercial. A farmácia ela tem que ser vista como a ponta final do consumo do medicamento, mas a ponta da saúde. A farmácia ela tem que estar integrada ao sistema de saúde. E até hoje, a única forma que a farmácia esteve, entre aspas, integrada ao sistema foi através das farmacêuticas, da indústria. Né? E, na verdade, até com a intermediação que as pequenas farmácias, que são o nosso foco, com a intermediação, inclusive, de distribuidores. Então, acaba tendo uma conotação realmente muito de comércio, né? E aí, quando a gente vai falar, e eu sou uma pessoa que, por incrível que pareça, eu tenho horror a tomar remédio. Por incrível que pareça. Então, eu sempre quis fazer do Remedinho uma plataforma, embora ele seja um aplicativo para compras em farmácias, eu chamo de plataforma porque eu sempre vi o Remedinho como uma coisa muito maior do que uma simples ferramenta para compra de medicamentos, mas que fosse uma ferramenta, uma plataforma para integrar o sistema de saúde. Hoje a gente já tem aí, diante da crise do Covid, a gente teve que passar por cima de uma série de regulamentações, por uma série de questões éticas que sempre foram colocadas à frente com relação ao corpo médico, né, ao Conselho de Medicina,
E rapidamente a Anvisa teve que liberar um monte de coisa, rapidamente o conselho teve que se adequar, o governo teve que liberar aí a telemedicina, a teleconsulta, a prescrição digital. Então, na minha visão, e eu tenho uma visão, eu sou muito futurista, no sentido de eu olho muito para o futuro. Há 4 anos atrás eu já via o Remedinho fazendo parte de uma rede de colaboração, uma rede de integração de saúde. Não o Remedinho, quando eu falo Remedinho, óbvio que é porque é o meu negócio, mas toda e qualquer plataforma que se preze a fazer o que eu faço, e tem espaço para caramba para todo mundo, que sejam plataformas que não seja só para você pegar e intermediar uma negociação comercial, mas que você possa, de fato, entregar valor para quem está ali consumindo, que é a sociedade, que é quem mantém nossos negócios. Quem, na verdade, a gente faz isso tudo para a sociedade consumir. Somos nós, sociedade, né? E a gente faz para a gente mesmo. Então, eu sempre tive uma visão muito futurista, e agora, né, com a prescrição digital sendo autorizada, embora, em princípio, com um prazo meio que determinado, e algumas outras regulamentações também que foram aprovadas em relação à teleconsulta, à telemedicina e tudo mais, eu vejo que isso é um caminho sem volta. Acho que na marra, o CRM, a Anvisa tiveram que engolir e passar por cima de uma série de questões éticas e colocaram a pessoa no centro, o paciente no centro da situação. Então, porque, na verdade, a ética médica acabava, de uma certa forma, excluindo o paciente do centro, e ele que é o centro da situação. Então, você tem que fazer o melhor para o paciente. Sabe, a gente já tem a teleconsulta, gente. Minha mãe telefonava para o meu pediatra e ele falava, olha, faça isso, faça isso. A gente já tinha teleconsulta há 40 anos atrás. A teleconsulta, desde que a gente tem meios de comunicação, a teleconsulta sempre existiu. A teleconsulta, de certa forma, existia através das nossas avós, que passavam conhecimento lá. Então, assim, cara, se a gente parar para pensar, sempre existiu. A ferramenta que está diferente, a tecnologia que está acelerando isso, está facilitando ainda mais, mas ela sempre existiu. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. Fico muito feliz de perceber que hoje eu tenho a possibilidade de botar na prática, de começar a praticar aquilo que eu já previa, que já estava no nosso roadmap lá, no nosso planejamento há 4 anos atrás, desde que a gente idealizou o Remedinho. Se eu tivesse feito tudo que eu pensei no Remedinho há 4 anos atrás, eu não teria chegado aqui, porque ia dar errado, com certeza. A gente veio paulatinamente executando as coisas, inclusive a dona Zélia, como eu falei, era uma das coisas que a gente gostaria de implantar no Remedinho, e agora está pronto, e a gente está ajustando para, em breve, conseguir colocar. Por quê? Porque eu acho que o Remedinho, como um balcão eletrônico da farmácia, tem que ter um farmacêutico para dar orientação. Então, se eu tenho um chatbot que eu consigo colocar o farmacêutico em contato com a população, eu dou muito mais segurança para a ferramenta, né? E assim, crescer. Então, a nossa perspectiva de futuro vamos tornar, sim, o Remedinho uma plataforma de saúde, vamos, sim, fazer parte desse movimento, e eu não estou falando que eu penso, que eu quero, eu estou falando que nós vamos ser, sim, uma plataforma de saúde que vai, de alguma forma, ajudar a integrar o sistema, os médicos, a prescrição, o varejo, o farmacêutico, que também está ligado ao sistema de saúde, com o objetivo de também fomentar pequenos negócios locais. A gente não tem mais volta também com relação à questão da mobilidade. Com certeza, daqui para frente, cada vez mais as pessoas vão trabalhar em casa. Cada vez mais as pessoas vão circular menos nas ruas, por incrível que a gente possa pensar que não, mas isso vai naturalmente acontecer, porque a gente vai ter medidas de distanciamento por muito tempo ainda. Então, a gente vai acabar se adaptando a isso. E, naturalmente, a gente vai cada vez mais consumir de negócios locais, a gente vai cada vez mais buscar estar interagindo naquele nosso meio, né? Isso não quer dizer que os grandes vão morrer de forma nenhuma, mas a forma de relação com eles também vai mudar, né? Então, o Remedinho, ele nasceu focado em pequenas farmácias, nasceu focado em fazer com que as pequenas farmácias, que são as que têm delivery, que são as que entregam em qualquer horário, em qualquer dia da semana, que são as que estão fora dos grandes centros, né? Porque as grandes redes estão mais nos grandes centros, tem que ser valorizado. O dono dessa farmácia, ele tem que ter valor, o negócio dele tem que ter valor, e a gente tem que possibilitar a ele ter acesso à tecnologia, tem que fazer um investimento absurdo em marketing, em desenvolvimento e não sei o que, é colaboração. A gente já nasceu com o espírito colaborativo, isso que a gente está fazendo com a iBait, com a Triagem, e que a gente está fazendo com a CEPLAG
no formato do Hacknit e tantas outras, cara, é colaboração desde sempre. Então, eu vejo a vida melhor no futuro, já dizia o Lulu, e o futuro não muito distante, e o nosso objetivo é fazer com que não só a gente possa, muito em breve, expandir essa ferramenta para várias outras regiões do estado e do país, tá? E já penso, sim, no processo de internacionalização, porque assim como o Brasil tem uma série de questões socioculturais em que a gente pode colaborar, a gente tem uma série de outros países com questões socioculturais muito parecidas e próximas da nossa. Então, a gente tem muito como fazer a internacionalização. Então, eu vejo o Remedinho como o remedinho do planeta, inclusive, sabe? A gente pensa, a gente reduz até o custo, a geração de folder para propaganda, uma vez que a gente consiga colocar o folder digital dentro do nosso aplicativo. Então, a gente colabora até com o meio ambiente, né? Porque a nossa publicidade ela é 100% direcionada. Então, eu vou falar com o cara e falo assim, cara, você não faz mais papel, vamos divulgar aqui, porque aqui eu sei quem está procurando. Quem procurar o aplicativo de remédio é o que está vendo remédio. Agora, o cara que vê o outdoor, não necessariamente ele vai comprar remédio. Né? O cara que pega aquele folheto, que nós somos dispensadores de folheto, na verdade, né? A gente pega para jogar fora. Então é isso, eu vejo sim a vida melhor no futuro. A gente vai passar por muita dor, vai passar por muita dificuldade, mas eu vejo grandes oportunidades à frente. E acho que a gente vai conseguir realmente tirar a nossa ideia de ser uma plataforma de saúde, fazer parte desse sistema muito em breve. Muito gente, atingimos a marca de 1 hora e 6 minutos. Eu queria ler as perguntas, tudo bem? A primeira, para mim, com relação ao Hacknit, a gente não tem... A gente tinha todo um projeto, né, mas... obviamente que a pandemia mudou tudo, e aí a gente ainda está revendo o formato do Hacknit, revendo data, revendo formato, então a gente não pode dizer agora como é que vai ser. O que eu posso dizer é que eu, Cássio, enfim, todo o pessoal da CEPLAG, a gente está empenhado para fazer ele acontecer, seja do jeito que for seguro e permitido pelas autoridades. Então, o que eu posso dizer é que a gente está empenhado né? Não posso dizer a data nem o formato ainda. E aí a gente entra as perguntas para vocês, né? A primeira, a da Cássia, é como vocês lidam e enfrentam as regras e regulações dos órgãos da área de saúde, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Anvisa, que vocês citaram, e qual a dificuldade em buscar a inovação com tudo isso? E aí, Marcel pode responder primeiro. Vamos lá. É interessante essa pergunta porque a gente vai ter respostas bem complementares, que a gente atende regulatórios diferentes. A questão de regulatório para a Magtech acaba que é uma questão chave ali, que até muda a nossa estratégia de atuação. Tanto que a proposta é chegar ao mercado de saúde humana injetável, que é um longo caminho, é o pior regulatório que tem, que a gente vai estar pegando uma nanopartícula, injetando na corrente sanguínea para tratar por liberação de calor. Então, é uma coisa que tem que pegar atender vários pré-requisitos aí da Anvisa, até para vender o produto é complicado. Então, a gente acabou adaptando e estamos fazendo degrauzinhos ali para ir chegando lá, né? Então, tem uma questão de a gente focar no mercado, primeiro, veterinário, por ter questões regulatórias mais tranquilas. Geralmente, as pessoas associam o mercado veterinário, em vez de ser a Anvisa, é ser MAPA, mas nem tudo no veterinário é MAPA, tem muita coisa que é da Anvisa mesmo, mas são regulatórios mais tranquilos comparativamente ao que a gente tem que atender no humano, né? E essa estratégia agora de aproveitar essa possibilidade de diagnóstico, porque aí, de fato, o diagnóstico pode ser para humano, mas aí é um regulatório muito mais tranquilo, porque tudo que a gente tem que injetar ou consumir, seja quando é oralmente, já é complicado, injetável é mais complicado ainda. Então, foi muito bom para a gente adaptar a nossa estratégia de entrada no mercado, principalmente por ser uma startup que está querendo entrar num mercado que é acirradíssimo, que é de empresas farmacêuticas, que a gente sabe que é bem difícil de entrar nisso. Então, a gente tem que aproveitar, tem que ser criativo nos modelos de negócio, igual a Cláudia falou, de adaptando aí
como colocar para o momento futuro aí, a gente é obrigado a mudar até as relações sociais, mas a gente, na área de biotecnologia, a gente já tem que pensar em modelos de negócio futuristas. Então, só aproveitando esse gancho, vou comentar aqui rapidamente, porque só fazer uma propaganda aí, a gente está investindo agora nessa questão de diagnóstico, até com foco em Covid, mas que a gente, usando a plataforma tecnológica da Magtec, de nanopartículas magnéticas, a gente consegue ancorar biomoléculas, e um kit diagnóstico que seria usado uma vez, a gente consegue reutilizar esse kit. Então, querendo, é só procurar a Magtec Brasil nas redes sociais, põe o Brasil, porque tem uma Magtec de outra área, e aí a gente está investindo bastante nesse momento nessa parte, e o regulatório passa a ser muito mais tranquilo. Mas é fundamental entender o regulatório e ter, eu falo que grandes custos para a área de biotecnologia, pelo menos para a gente, tem sido a parte de jurídico e a parte de regulatório, porque tem que ser bem feito e tem que seguir os padrões certinhos. A Cláudia também deve ter essa preocupação de regulatório, não sei se o jurídico seria um gargalo, mas o regulatório com certeza. E com uma outra visão, né, Cláudia? Pode comentar aí. Pois é, a gente, como eu vim de grandes corporações, eu sempre tive um cuidado com a parte de compliance, né, governança da empresa. A compliance sempre eu tive uma preocupação muito grande. Então, desde o primeiro momento, eu sempre busquei estar 100% ajustada juridicamente, né, com o meu compliance todo bonitinho, todo redondinho, e aí veio a questão da LGPD. Então, a gente, antes, quando começou a primeira vez que falaram da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente trabalha com dados ultrassensíveis, né? Então, a gente não só os dados genéricos da pessoa, mas a gente trabalha com dados ultrassensíveis, a gente, desde o primeiro momento, adequou nossas políticas de uso, nossas políticas de privacidade, e começou a tratar a nossa plataforma para que a gente tenha o máximo de zelo e cuidado com o dado do nosso cliente, porque o dado não é nosso. Então, a primeira preocupação da gente, desde que a gente ouviu falar a primeira vez de LGPD, foi, cara, começa a ajustar tudo agora, se chegar lá na frente e tiver que corrigir alguma coisa, a gente vai ter um trabalho muito menor. Não vamos esperar a lei entrar em vigor para começar a fazer. E aí, que bom, a gente tem mais tempo até para fazer as correções, porque ela seria implantada agora em agosto, e passou para janeiro do ano que vem, até, pelo menos era a última notícia que eu tinha, não sei se foi prorrogada mais um pouco, mas a última notícia era janeiro de 2021. Com relação à regulação, como a gente se posiciona, não como uma farmácia online, mas como um meio de comunicação com a farmácia, ou seja, a gente substitui o telefone, a gente substitui o WhatsApp, mas de uma forma muito mais ágil, muito mais segura e muito mais escalável, né? Mas a gente se posiciona como meio de comunicação. Então, a gente não teve, até agora, a gente não teve problema com questão de regulação junto à Anvisa e tudo mais, até porque nós acompanhávamos a questão da legislação da regulação para receituário, então a gente tem todo um cuidado de não permitir que o produto que só pode sair da farmácia com a receita específica aí na mão do próprio comprador e tudo mais, a gente não fazia. Então agora a gente está adequando a plataforma para poder receber ou receitar a prescrição digital e fazer a ponte, porque a gente tem na verdade, a gente trabalha com uma plataforma dentro da loja. Então, dentro da farmácia, né? Então, tem um painel lá que o pessoal consegue interagir, tem toda uma questão de geração de informações, inclusive de controle de venda para eles e tal. E aí, essa plataforma, ela vai receber diretamente a prescrição. Então, a gente faz a ponte. Internet. Alô? Alô? Vocês estão aí? Estamos, pode falar. Então, a gente acaba. A gente não teve problema com Visa, porque a gente não se posiciona como farmácia, a gente não vende o remédio. Quem vende o remédio é a farmácia. O delivery, quem faz até então, é a própria farmácia, porque a gente trabalha com farmácias que já têm o seu próprio delivery, porque a gente quis focar na nossa tecnologia. Então, se a gente fosse se preocupar com logística, era um outro problema, era um outro gasto de tempo e de dinheiro, então a gente optou por trabalhar com farmácias que inicialmente têm o seu próprio delivery. E com relação
a Conselho Federal de Medicina e tudo, a gente não tinha problema, porque não era nosso core, né? Mas agora, fazendo as parcerias, a gente tendo a legislação que regulamenta a teleconsulta, a telemedicina, o teleatendimento, a gente já está fazendo essas parcerias para poder implantar pelo Remedinho. Então, eu acredito que não vamos ter problemas. A gente até então se resguardou de fazer com que o nosso negócio não só fosse muito funcional, a gente não tentou reinventar a roda e nem falar que a gente é ultra, mega, blaster, nada. Somos, sim, um meio de comunicação com as farmácias que integra tudo, todo o sistema. Mas, e tentar também trabalhar o compliance sempre buscando, quando a gente tenta implantar alguma coisa, buscando aí o apoio do nosso jurídico, né? A gente tem um escritório que apoia a gente, inclusive, existem escritórios especializados em startups. Podem me perguntar, a própria BSS, a própria Ambientec, com certeza vai orientar vocês. Então, até isso vocês estão sendo favorecidos, que a gente fez o trabalho, dever de casa lá atrás, que não tinha, a gente capinou o mato para vocês agora. Então, assim, com relação à regulação, eu acho que a gente está bem tranquilo, a menos que surja alguma coisa, porque a gente sabe que está tudo muito tranquilo enquanto a gente não faz barulho. A hora que a gente começar a fazer barulho, talvez a gente comece a incomodar alguns players maiores, né? Então aí pode ser que se crie alguma dificuldade, mas até então para a gente tem sido tranquilo, e a gente tentou trabalhar sempre com base no que existe dentro já da regulação e com todo o suporte jurídico por trás para corroborar as nossas decisões. Então, até então, foi tudo tranquilo. Gente, antes da última pergunta... Antes da última pergunta, só fazer um comentário rapidinho, que essa questão de não fazer barulho aí é interessante na versão que a gente também está na Magtec, por às vezes ter uma dificuldade. Quando é de base tecnológica, às vezes é uma novidade muito grande para o mercado, e nem regulatório existe. Então, a gente não está errado, mas também não está certo. Então, dependendo do mercado, a nossa estratégia na Magtec é o que já está claro. Por isso, a gente está indo para o diagnóstico e tudo mais, e o tratamento deixa um pouco para frente. Mas, assim, não é que não poderia pôr o tratamento. Poderia. Mas, além dos problemas tradicionais de colocar no mercado, nanotecnologia é muito novidade para a legislação e para o mercado. Então, também tem essa questão, entra esse comentário aí da Cláudia pertinente também para esse cenário, de que se tiver quieto, ok, mas se procurar confirmar se está fazendo certo, aí começa já a achar problema onde nem teria. Bem por aí. Antes da última pergunta, eu queria agradecer aos comentários de todo mundo aqui que postou, Cássio, Gisela, Andréia, Renato, Vitor, Fernando, a Marília do Sebrae. Ela coordena vários projetos de inovação, ela estava aqui, comentou, Ceci, Lucas, enfim. E a última pergunta foi para o Marcel com relação à questão da patente e direito de uso dessas tecnologias desenvolvidas em conjunto com as universidades. Como fica essa questão? Isso é bem importante, é uma preocupação que todo mundo tem no início, principalmente quando está querendo montar uma empresa e de base tecnológica e tudo mais, já fica com aquela preocupação da patente, né? É da universidade, é da empresa, como que funciona? Interação universidade-empresa baseado na lei de inovação, a patente, assim, de cara já é depende do cenário. No meu caso é um pouco mais complicado, mas porque eu estou fazendo doutorado. Então, pelo doutorado, a patente é da universidade. Mas se é uma interação de mercado totalmente que não está sendo... Porque pode usar a lei de inovação para interagir com a universidade, sem ela ser de base, sem ela ser nascente naquela universidade, né? No caso da Magtec, tem o complicativo, mas que também tem os lados positivos, de ser nascente na universidade. Mas, por exemplo, se uma empresa já é de base tecnológica, já existe, ela quer fazer uma parceria com a universidade... Ela usa a lei de inovação para estabelecer essa parceria e tem 4 formas de regulamentar essa interação que estão descritas ali, mas eu recomendo que procure um advogado especialista em lei de inovação, tem alguns por aí, e aí tem como estabelecer essas relações de uma forma até combinada. Geralmente, quando é nesse formato, a empresa que é detentora da patente e a universidade tem direito a royalty sobre venda. No caso da Magtec, nesse momento, se eu gerar uma patente agora, ela é da universidade porque eu estaria gerando dentro do meu doutorado.
Mas depois eu pretendo, mesmo terminando o doutorado, continuar interagindo com a universidade. Aí vem dos acordos e parcerias prestado, pode ter um acordo. E mesmo sendo agora fazendo doutorado, a gente já conversou com a agência de inovação, isso aí eu recomendo também para quem estiver nessa situação. A agência de inovação das instituições estão aí para dar esse suporte. E eles são até bem flexíveis, que eles veem que é importante ter uma empresa de base tecnológica ali na universidade, então eles até, às vezes, abrem mão do direito da propriedade ali, mas é claro que tem esse retorno, nem que seja de royalties, né? Mas o que é excelente, porque a gente, basicamente, não precisa de uma estrutura, que um custo de estrutura é muito alto, e para a universidade também é bom, porque a gente vai estar dando a contrapartida de manutenção de equipamento, de manutenção do espaço. Então, equipamento parado não funciona, estraga. Então, tem esse retorno para a universidade e o retorno também de royalties, e para a gente é de ter como trabalhar, desenvolver a pesquisa e desenvolvimento sem ter uma estrutura própria. E só para fechar essa questão da patente, tem só mais uma provocação, porque todo mundo acha que tem que colocar uma ideia no mercado, patenteada e tudo mais. Eu mesmo sou um pouco resistente à ideia de patente. Se der para ser segredo industrial, é o ideal, porque patente, a pessoa tem que saber para que ela serve. Tem muito tempo no Brasil, patente foi significado de status, e principalmente status acadêmico. E o que adianta uma patente que movimenta muito dinheiro? Ela custa, porque dar entrada na patente é barato, mas manutenção de patente é caro. Você vai ficar pagando lá 20 mil por mês para só ter o título de que você tem uma patente que está lá no seu currículo Lattes. Então, se for com esse princípio, não tem por que patentear. Pode ser um segredo de negócio, pode ser um segredo industrial, ou pode ser um conhecimento livre ali num artigo. Patente, o objetivo da origem da patente é garantir monopólio de mercado. Então, para patentear, você tem que querer o monopólio daquele mercado e tem que ser estratégico isso. Se der para ser segredo industrial, não tem por que patentear. E aí tem esse questionamento, é bom avaliar se a viabilidade de você fazer uma patente, se vale o investimento. É ótimo uma patente para você atrair investidor, mas tem empresas que já estão monetizadas, nem estão procurando investidor, então vale essa reflexão. E uma outra reflexão que muitas pessoas desconhecem é que não só a gente faz busca de patente, de busca de anterioridade para saber se tem ou não para eu patentear. Eu posso fazer essa busca de patente, que a gente chama de busca de liberdade econômica de operar, justamente com raciocínio contrário, de saber se já tem a patente, e se tiver a patente em outro país, ótimo, eu não preciso patentear aqui. Mas se ele não foi protegido no Brasil, eu tenho o direito de comercializar aquilo sem ter que pagar royalties para a empresa que patenteou, porque ela protege localmente. Então, tem que ver se ela protegeu no mundo inteiro ou só no país de origem. E isso vai de estratégia, tanto de patente como estratégia de mercado. Então, a marca também, marca o mesmo sistema para registro de marca, né? Pois é. E aí, se a empresa não via o Brasil como concorrente, eles não vão ser concorrente e tal, nem vou proteger lá. É ótimo que a gente pode usar aquela tecnologia, fazer uma engenharia reversa e atuar no mercado sem ter que pagar royalties. Mas é claro que aquela empresa também, se ela vê que a gente está vendendo aqui e quiser vender, é ampla concorrência. Isso que é a ideia de mercado e de patente. Então, só abro essa discussão para ver que tem possibilidades. E, às vezes, não poder patentear não é uma coisa ruim, é estratégia de mercado. É isso, gente. Eu queria muito agradecer a vocês, Marcel, Cláudia, por esse papo. Sei que vocês estão cheios de outras lives, enfim, projetos, como vocês falaram também. Queria muito agradecer e deixar esse espaço aí para vocês falarem também. Bom, então eu vou falar porque o Marcel está com a boca seca. Não, eu agradecer de novo, Gabriel. Você é um fofíssimo, assim. Me encanta. Eu sou apaixonada no Gabriel. Aliás, a Cássia está fazendo falta também, que é outra fofa. Agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre, para mim, muito gratificante poder falar do nosso projeto, poder falar das nossas dificuldades, mas das nossas vitórias, poder passar meu conhecimento adiante. Eu aprendo muito quando eu passo o que eu aprendi para frente. Aprendo de várias formas.
E, cara, fazer meu jabá, né? Não tem jeito. Quer ajudar a gente com a campanha de máscaras? É só entrar lá no site do Remedim, www.remedim.net. Tem um canalzinho lá, tem um botão gigante que vocês vão ver que é doe, faço, quero doar. A gente já está operando com Remedim em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo. Precisou de um medicamento, respeita o isolamento social, não tem necessidade de sair na rua, não saia. Peça o remédio, peça seu shampoo, peça a sua fralda para o bebê ou a fralda geriátrica do seu idoso. Pede pelo Remedim. A gente é uma empresa pequena, óbvio, como qualquer startup, como qualquer empresa pequena. Às vezes tem uma falha, a gente conta com a colaboração e com o feedback de quem quiser ajudar para a gente poder melhorar, mas a gente tem o objetivo de ajudar mesmo. Então, baixem o Remedim na loja, da Google Play, na Play Store, usem, abusem, comentem, deem feedback e nos acompanhem nas redes e acompanhem nossos papos. A gente de vez em quando se encontra, se esbarra pelos grupos aí. Ficou interessado, procura lá o site da BSS, entre em contato pelo próprio Remedim ou procura as comunidades. No Rio a gente tem aí a RJ, a gente tem aqui em Niterói, Araribóia Valley, tem lá no Noroeste Fluminense, a Noroeste Valley, tem diversas, eu acho que chega em 13 comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, então tem gente para orientar, ok? Não deixem de botar as suas ideias em prática. E obrigada mais uma vez, e fique em casa. Quem puder, fica em casa. Aproveitar o gancho, eu acho que essa questão de, principalmente pela iniciativa aqui ter sido do Hacknit, vamos aproveitar oportunidades aí em tempo de estar em casa. Tem gente que está aí falando que não estou fadigado, que não tem nada para fazer. Tem várias oportunidades, é um ótimo momento de cursos online, de aproveitar oportunidades como Hackathon, como várias outras coisas que tem aí à disposição. A gente deu várias dicas aqui de iniciativas que estão rolando aí. A gente está no momento também de vários editais sendo abertos. Tem várias oportunidades bem interessantes aí. Agradecer a coordenação aí do Hacknit, na verdade, não só o Gabriel, que a gente sabe que ele está aqui de garoto propaganda, mas tem todo uma equipe por trás. Muito obrigado aí pelo convite. Adorei estar participando, com certeza. Eu conheci a iniciativa do Hacknit só de nome, assim, não cheguei a estar interagindo mesmo nesses últimos anos, por não estar também ali intimamente em Niterói, mas com certeza agora eu vou acompanhar mais próximo. Estou à disposição aí para qualquer questão de dúvidas empreendedoras, qualquer coisa nesse mercado de biotecnologia, curiosidade, porque às vezes também tem muita gente que fica assim, nossa, não sabia que a gente já tinha solução de nanotecnologia, que a gente acha umas coisas muito distantes, né? Que vai muito da realidade ali que a gente está vivendo. E às vezes chegam uns e-mails lá de eu tenho interesse nessa área e tudo mais, a gente até tem umas questões de estágio, de iniciação científica. Eu estou falando que agora, no momento, não está dando muito, principalmente por essa questão de ficar em casa, e também porque eu já estou orientando em 5, mas, assim, existem possibilidades. Se tiver curiosidade, não hesitem, entre em contato. É uma coisa que a gente estava até comentando mais cedo, não, a gente já tem, vamos correr atrás do sim, não perde nada em entrar em contato. A Magtech está em redes sociais procura como Magtech Brasil, que é o que a gente utiliza, tanto no e-mail, quanto no site, quanto Instagram, LinkedIn, agora a gente também está entrando no YouTube, então, querendo ficar atualizado aí das notícias de interação universidade-empresa, mercado de biotecnologia, soluções de nanotecnologia, a gente está aí para isso. Queria agradecer aí aos dois aqui agora, de fato, diretamente ao Gabriel e à Cláudia. Um prazer te rever, Marcelo. Um prazer enorme te rever. Sempre esbarrar nesse mundo aí empreendedor e biotecnológico. E é isso. E, com certeza, a gente tem que adaptar nossas realidades, mas vamos ver aí como é um momento tenso que a gente está vivendo no momento,
mas tem muitas oportunidades. Vamos ver as coisas positivas, já que a gente não pode modificar algumas coisas determinísticas que são negativas ali. E vai passar, né? Esse vai passar. É quase que um mantra, né? O vai passar tanto positivo para momentos ruins quanto bons. Tudo vai passar. Se o momento é ruim, vai passar. Mas se é bom também, aproveite ao máximo aquele momento bom que você está vivendo, porque ele também aproveita a família, apoveita a casa, aproveita para aprender a fazer coisas. Gente, eu com toda a correria, eu tô até fazendo meditação, cara. Eu tô conseguindo fazer. A gente, é possível. Eu só não sei se vai ser possível eu conseguir sair de casa quando acabar a quarentena, porque eu acho que eu não vou passar na porta. Mas o resto é isso aí. Gente, muito obrigado vocês, obrigado a todos os comentários, Marília aqui sendo uma fofa comentando. Marília, uma querida também. Do Sebrae. Gente, obrigado a todo mundo da saúde que está aí batalhando, os cientistas que estão pesquisando. Gente, fique em casa, sigam as orientações das autoridades. Aqui está o código, tá? Eu vou, para quem vai participar, é legal. E mais uma vez, gente, obrigado, tá? A live vai ficar disponível no Facebook. E depois a gente tem uma novidade, que inclusive foi ideia do pessoal que está aqui embaixo, Marcel e Cláudia. A gente vai divulgar daqui a pouco, mas a gente vai ter outro canal de divulgação também das nossas lives, tá? Mas por enquanto vai estar no Facebook. Então tá, gente, grande beijo. Obrigado. Obrigada. Obrigada.